Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual, estou usando uma blusa preta com uma estampa que eu não sei o que é, não consigo identificar pela minha visão, um short azul marinho e atrás de mim o mesmo cenário, nada mudou, uma cômoda com violão em cima, um abajur, duas prateleiras com livros, um porta-retrato da minha família, uma bengala dobrada da cor azul, e hoje eu vou continuar com a série O Pra Sempre Sempre Acaba. Quando criança, eu me lembro que eu tinha o seguinte pensamento, que eu ia me sentir velho quando eu começasse a ter lembranças de mais de 10 anos. Eu pensava assim, nossa, o dia que eu lembrar algo e pensar assim, nossa, aquilo ali já tem mais de 10 anos que aconteceu, eu vou me sentir velho. E hoje eu tenho 31 anos, eu tenho lembranças de quando eu tinha 5 anos, ou seja, eu tenho lembranças de mais de 25 anos, tenho lembranças de coisas que aconteceram há 26 anos atrás, então eu já sou muito velho. E quando criança, eu me lembro que quando nós somos crianças, nós vivemos aquela fase que os nossos pais se preocupam conosco, né? Aquela fase que o pai e a mãe se preocupam se nós comemos, se nós tomamos banho, se nós estudamos. E eu me lembro que eu não gostava muito dessa fase. Eu achava chato a minha mãe ter que falar para mim, vai tomar banho, vai comer, vem estudar, hoje você não vai sair para brincar. Eu me lembro que quando criança, a minha mãe, toda vez que eu acordava, ela me mandava tomar banho, porque ela falava assim que durante a noite nós suamos, então quando eu acordava ela queria que eu tomasse banho e depois escovasse os dentes, tomasse o meu café e só depois que eu podia sair para brincar. Mas eu, quando criança, não queria acordar e tomar banho, eu queria acordar, escovar os dentes e às vezes nem tomar café, eu já queria sair para a rua para jogar bola. Então eu achava muito chato todos os dias a minha mãe falando para mim, Jean, vai tomar banho, vai tomar banho. E eu me lembro que um dia eu dormi na casa de uma pessoa da minha família e quando eu acordei pela manhã, essa pessoa não falou para mim tomar banho. Eu acordei, escovei os dentes e fui jogar bola. Eu fiquei pensando, poxa vida, eu não vejo a hora de crescer e não ter mais essa chatice da minha mãe ter que me mandar tomar banho. Ou quando eu estava jogando bola e parece que sempre na hora mais legal da brincadeira a minha mãe aparecia me chamando para entrar, para tomar banho, jantar e ficar em casa. Eu achava muito chato. E quando criança eu não via a hora dessa fase passar. Ficava pensando, não vejo a hora de eu crescer e não ter mais a minha mãe mandando em mim. E quando criança eu achava que essa fase nunca ia passar, parecia que ia ser para sempre. Para sempre eu ia ter a minha mãe me mandando tomar banho, me mandando ir para a escola, me mandando almoçar, jantar, me mandando entrar para casa, acabando ali com a minha brincadeira. E hoje essa fase já passou, se para sempre já acabou. Eu tenho a minha mãe é viva, é claro que minha mãe se preocupa comigo, eu converso com ela, ela se preocupa comigo, mas não existe mais essa fase da minha mãe me mandando o tempo todo fazer as coisas. E eu me lembro de duas situações que eu vivi que ficaram bem claras na minha mente que essa fase havia acabado. E por incrível que pareça, naquele momento eu senti falta daquilo que eu achava chato, né, de ter a minha mãe o tempo todo se preocupando comigo. Eu me lembro de duas situações que aconteceram que eu falei, poxa vida, não tenho mais a minha mãe se preocupando comigo. E eu senti falta da minha mãe. Eu me lembro que com 18 anos eu estava vivendo um relacionamento, tinha saído de casa para viver esse relacionamento e o relacionamento não estava dando certo. Já estava no final, havia muitas brigas e eu saí de casa para ficar com essa pessoa pensando assim, agora tenho 18 anos, já sou adulto, não vou ter mais a minha mãe para mandar em mim e vai ser muito bom. E eu saí de casa, vivi um relacionamento, mas chegou uma hora que não estava dando certo. E eu me lembro que um dia eu tinha brigado com essa pessoa e eu fui para uma pracinha sentar para me acalmar. Eu estava muito triste. Sabe quando você vive um relacionamento e você sente que está acabando? Aquela tristeza, aquela angústia de saber que o fim está próximo, que
aquilo que você sonhou não deu certo, eu estava ali sentado nesse banco, chateado porque meu relacionamento estava acabando. E naquela época eu enxergava muito mais do que eu enxergo hoje. E aí eu me lembro que chegou uma moça, que devia ter uns 20 e poucos anos, e uma criança, que pelo contexto dava para entender que era filho dela. Essa criança devia ter, sei lá, por volta de 2 anos, 2 anos. E essa criança estava na fase de começar a andar, de dar os primeiros passos. Aí eu me lembro que eu estava sentado no banco, e essa moça com a criança, ela ficou bem na minha frente assim, e ela ficou atrás da criança. A criança dava 2 passos e quando ela ia desequilibrar, ia cair, a moça segurava a mão da criança, deixava ela firminha de novo e soltava a mão dela, ela começava a dar 2, 3 passos. Na hora que ela ia cair, a mãe segurava a mão daquela criança. E vendo aquela cena, me deu uma saudade da minha mãe, me deu uma saudade daquele tempo que eu tinha minha mãe para se preocupar comigo. Quando nós somos crianças, adolescentes, né, que nós vivemos debaixo da proteção dos nossos pais, nós achamos tão chato ter o pai e a mãe se preocupando, mandando a gente vai comer, vai tomar banho, vai estudar, e a gente acha que aquela fase nunca vai acabar, vai ser para sempre aquilo ali, a gente não vê a hora daquilo acabar, e quando acaba nós sentimos saudade. Quando eu vivi essa situação, não é uma ilustração, de fato aconteceu, eu estava ali no banco chateado, triste, com o fim do meu relacionamento, e eu vi aquela mãe cuidando para que aquela criança não caísse, segurando ali as mãos da criança quando ela desequilibrava. Eu senti muita falta da minha mãe. E uma outra situação que aconteceu foi recentemente. Eu, mês passado, sou daqui da cidade de Pompeia, interior de São Paulo, tive que ir para Sorocaba, no hospital de bancos de olhos, no BOS. E foi a primeira vez que eu fui para médicos, assim, questão de ser muito longe de casa sem a minha mãe. Na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui com a minha mãe para São Paulo, para São José do Rio Preto. E mês passado eu fui com a minha esposa. Minha esposa sempre maravilhosa, foi comigo, foi minha companheira, agradeço a Deus pela vida dela, mas é completamente diferente você ir adulto para o médico e você ir criança para o médico. Quando criança, eu ia com a minha mãe, para começar na viagem, nós saímos daqui de Pompeia meia-noite para chegar em São Paulo 5, 6 da manhã, então eu ia dormindo a viagem inteira, eu não ficava preocupado em questão de que poderia acontecer algum acidente, eu simplesmente dormia, chegava no médico 5, 6 da manhã, às vezes ficávamos até 1 hora da tarde esperando, e eu ficava ali no colo da minha mãe sem nenhuma preocupação. Se eu tivesse sono, eu dormia no colo da minha mãe, eu não tinha preocupação de saber que horas o médico ia me chamar, em que consultório, qual sala o médico estava, se estava demorando muito ou não, eu só ficava ali do lado da minha mãe. E agora adulto é completamente diferente, fui para Sorocaba, nós saímos daqui também meia-noite, eu não consegui dormir direito, porque quando você é adulto você já pensa mais nas coisas. Eu fiquei pensando, e se acontecer algum acidente no meio do caminho, de madrugada? Então eu já não dormi direito. Quando eu entrei lá no hospital, a mesma coisa, não tem essa de deitar no colo da minha esposa e dormir, esperar o médico me chamar, o tempo todo atento, esperando ser chamado, para não perder a vez, tentando prestar atenção em que consultório, em que sala o médico vai me chamar. Então é completamente diferente você adulto ir com a sua esposa e você criança ir com a sua mãe ao médico. Quando criança eu ia com a minha mãe, não tinha nenhuma preocupação. E essa fase da gente achar que nós somos crianças e o nosso pai, a nossa mãe fica se preocupando conosco, a gente não vê a hora daquilo ali acabar, que demora muito, isso passa, para mim passou, acabou. O para sempre acabou para mim nessa questão. Hoje eu tenho minha mãe, ela é viva, se preocupa comigo, mas é completamente diferente de quando eu era criança. Eu vou deixar aí depois do vídeo mais um poema com essa questão da minha desilusão com o para sempre. Compartilha aí nos comentários a sua experiência de quando criança você também tinha esse sentimento de não ver a hora de crescer para não ter mais ninguém mandando em você, e hoje você sente falta dessas preocupações que os seus pais tinham com você. Diário de um começo, compartilhando memórias e começando uma nova história. Mãe, amor incondicional. Me proíbe do que me faz bem, me protege do que me faz mal. Mãe, amor incondicional. E mesmo que um dia alguém me ame também,
jamais encontrarei amor igual. Mãe, amor incondicional. No momento crucial, aflora teu instinto maternal. Poema Mãe, poema e voz, Jean Silva.